Bom dia, irmãos, graça e paz, graças ao nosso Deus por mais um dia que Ele nos concede, domingo, primeiro dia da semana, dia do Senhor, dia que devemos dedicar ao Senhor. Sejam todos bem-vindos, mesmo que virtualmente, para esse momento de escola dominical, onde estudaremos um pouco mais a palavra de Deus. Vamos iniciar com uma oração e depois teremos a nossa aula. Senhor nosso Deus, nosso bendito Pai, graças te damos por este dia, por esta manhã, pelo teu cuidado, pelo teu sustento, por esta igreja, ó Deus, pela existência dela e por cada família da tua casa. Abençoa esse momento, Senhor. Abençoa a transmissão dessa aula, que eu possa lecioná-la de uma forma clara, sendo instrumento em tuas mãos, e que o teu Santo Espírito, o professor maior, esteja falando aos nossos corações nesta manhã. Abençoa o irmão Sidney, Constantino, os irmãos que estão cuidando da parte técnica, sustenta a vida dos teus servos também, ó Deus. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu peço que os irmãos deixem a palavra de Deus aberta. Primeiro livro dos Reis, logo no seu primeiro capítulo, deixa por favor a palavra de Deus aberta. Primeiro livro de Reis, capítulo 1. Hoje nós estudaremos um pouquinho a respeito da 10ª lição da revista, e o tema é valores que formam e sustentam o reino. Valores que formam e sustentam o reino. No próximo slide, nós vemos a lição em uma frase. Deus manifesta a sua graça soberana, conduzindo a história para a concretização de suas promessas na vida de seu povo. Vejamos também os objetivos desta aula. Compreender o modo como Deus soberanamente dirige o rumo das nações, submeter-se ao senhorio de Jesus e viver em obediência com alegria, e empenhar-se na propagação dos valores do reino. Então, estes são os objetivos propostos pelo próprio autor da revista, que nós entendemos que serão importantes no decorrer da descrição da aula. Próximo slide, nós temos a introdução. Na lição de hoje, começamos a estudar a respeito de Salomão, o último rei a governar todas as tribos de Israel. Nós bem sabemos que, infelizmente, após o reinado de Salomão, o seu próprio filho Roboão acaba causando a divisão do reino, e ele passa a reinar em Judá, e Jeroboão, então, passa a reinar no reino que ficou conhecido como Reino do Norte, em outras 10 tribos. Com relação a Salomão, ele é uma figura muito importante, muito conhecida na Bíblia. Ele foi a pessoa mais rica e sábia da sua época, e ele escreveu muitas passagens bíblicas. Nós pegarmos, ele foi um escritor extraordinário. Na verdade, nós temos na Bíblia os provérbios dele, a maior parte do livro de provérbios. Temos o Salmo 127, que pregaremos hoje à noite, que foi escrito por ele, Eclesiastes. E mais assim, na verdade, ele escreveu muito mais do que isso. Ele escreveu sobre diversos assuntos, mas nós temos algumas coisas na palavra de Deus, alguns escritos do próprio Salomão que mostram a sua sabedoria. Quando teve a oportunidade de pedir algo para Deus, ele pediu justamente sabedoria. Ele suplicou que Deus lhe concedesse sabedoria. Então, Salomão, ele foi importantíssimo nesse sentido.
nesse aspecto, nós veremos a respeito dele. Porém, tem um detalhe no reinado de Salomão que nós vamos perceber também, que infelizmente, posteriormente, ele acabou caindo em pecado, cometendo idolatrias, e isso acabou afastando ainda mais do nosso Deus. Então, irmãos, nós vamos prosseguir aqui. No próximo slide, nós veremos, daremos continuidade ao nosso estudo nesta manhã. Próximo slide, veremos então o ponto 1, Salomão, o rei pela graça. O autor da revista aqui, esse primeiro tópico da revista, é basicamente um panorama geral sobre o reinado de Salomão. Por isso que nós não leremos ainda o texto bíblico de hoje, porque ele vai passar um panorama geral aqui a respeito do reinado de Salomão. Mas Salomão foi rei pela graça. E o primeiro livro de Reis, ele já vai logo no início registrar a ascensão de Salomão ao trono de Israel. E esse reinado, meus irmãos, de fato, ele mostra com clareza a graça e a misericórdia de Deus para com Salomão. Nós vamos nos lembrar que Davi cometeu adultério com Batseba, e desse adultério ele gerou-se um filho, mas esse filho veio a morrer. E Davi tinha outras esposas, outros, infelizmente, né, o propósito de Deus original sempre foi o homem ter apenas uma esposa, mas ele tinha várias esposas, e ele teve diversos filhos, mas Deus, pela sua graça e misericórdia, escolheu justamente Salomão, o segundo filho, né, que sobreviveu, o filho dele com Batseba, para ser rei, então, para mostrar a graça, a misericórdia, a restauração de Deus. Ele que teria tudo para ser o último da lista, né? Mas Deus, pela sua graça, fez com que escolheu Salomão para ser o rei de Israel. Inclusive, quando ele nasceu, o profeta Natã, o mesmo que foi até Davi exortá-lo, repreendê-lo quando ele cometeu adultério com Batseba, quando Salomão nasceu, ele o chamou de Gedidias, que significa amado do Senhor. Então nós vamos percebendo o quanto Deus é maravilhoso, e Davi o entregou aos cuidados do próprio profeta Natã, para que este estivesse preparando Salomão para o reino, de forma que ele fosse instruído nos caminhos do Senhor, que ele fosse aprendendo a palavra de Deus e estivesse preparado para posteriormente assumir o reino. Então, meus irmãos, pegando esse panorama geral do reinado de Salomão, pela graça, eu creio que nós podemos tirar uma lição preciosa para nós nesse texto, é que aprendemos aqui que o caminho da graça de Deus é algo extraordinário. O texto de Romanos 11:33 deixa isso bem claro. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Deus não trabalha de acordo com a lógica humana. Deus transforma situações terríveis em coisas maravilhosas. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Deus pode pegar a pessoa desacreditada e transformá-la em um grande rei. Mas tudo é pela graça dele, tudo é por ele, tudo é para ele. Deus tem o propósito e ele dirige a história, perdoando, restaurando, transformando. Tudo é pela graça dele. Nós não conseguimos muitas vezes compreender e entender, mas só devemos ficar admirados e gratos, porque Deus tem agido na história e cada um de nós temos experimentado a graça dele em nossas vidas. Ele tem nos usado para a sua glória, ele pode usar cada um de nós, ele tem um propósito na vida de cada um e tudo é pela graça dele. Não importa o que as pessoas pensam, o que as pessoas dizem, mas Deus usa
todos pela graça, e ele fez assim com Salomão. Então, o reinado de Salomão é uma demonstração da graça do nosso Deus. No próximo slide, nós vamos ver o ponto 2. O irmão de Salomão, Adonias, ele tenta tomar o trono. Vamos lembrar aqui que o filho de Davi, Absalão, que havia se rebelado contra ele, Absalão já era morto. Outros filhos de Davi, que também mais velhos, também já não existiam. Portanto, Adonias, ele era o primogênito, o filho mais velho. E ele, se aproveitando de que o seu pai já estava idoso, enfraquecido, ele decide armar um golpe e tomar o reino para ele. Eu convido os irmãos para que leiam comigo as suas Bíblias, primeiro livro de Reis, capítulo 1, do versículo 5 ao 10, que nos diz o seguinte: Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu reinarei. Providenciou carros e cavaleiros e 50 homens que corressem adiante dele. Jamais seu pai o contrariou, dizendo: Por que procedes assim? Além disso, era ele de aparência muito formosa e nascera depois de Absalão. Entendia-se ele com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar, o sacerdote, que seguindo o ajudavam. Porém Zadok, o sacerdote, e Benaia, filho de Joada, e Natã, o profeta, e Simei, e Rei, e os valentes de Davi, que Davi tinha, não apoiavam Adonias. Imolou Adonias ovelhas e bois e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rogel, e convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei, todos os homens de Judá, servos do rei, porém a Natã o profeta, e a Benaia, e aos valentes, e a Salomão seu irmão, não convidou. Nós percebemos aqui então, irmãos, o oportunismo de Adonias. Ele age de forma oportunista. Ele pensou o seguinte: então, como meu pai está velho, ele está enfraquecido, eu vou dar um jeito de assumir o trono. Então, o que eu vou fazer? Eu vou contar com a ajuda de importantes autoridades, pessoas que são importantes em Israel, e com o apoio deles eu vou conseguir ser rei. Além disso, meus irmãos, com certeza eles vão me apoiar. Eles não vão apoiar Salomão, que é o filho de Batseba, não vão apoiá-la. Então, os meus irmãos vão me apoiar. Então, ele convida os seus irmãos, convidam importantes autoridades. Nós percebemos aqui, inclusive, a deslealdade de importantes homens de Davi, como Joabe, o comandante do seu exército, se demonstra agora desleal para com Davi, apoiando Adonias. Então ele decide armar esse golpe. Mas diante dessa situação, o profeta, nós vamos perceber a atitude do leal profeta Natã. O fato é que Adonias, ele subestimou a sabedoria, o discernimento do seu pai Davi. Ele agiu dessa forma, ele subestimou, ele deixou de fora algumas pessoas importantes, como o profeta Natã. Ele deixou essas pessoas de fora, porque eram leais ao seu pai, mas ele subestimou a Davi. Então, diante dessa situação grave, irmãos, nós percebemos a lealdade do profeta Natã. Natã, que havia repreendido Davi diante da situação com Batseba, que havia cuidado de Salomão, ensinado a palavra de Deus a Salomão. Ele então age com muita prudência e ele vai orientar Batseba a se apresentar ao rei Davi e questioná-lo sobre este assunto. Leiamos agora dos versículos 11 a 18. Então disse Natã a Batseba, mãe de Salomão: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina e que nosso senhor Davi não sabe? Vem, pois, e permite que eu te dê um conselho para que salves a tua vida e de Salomão teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi e diz-lhe: Não jurastes, ó rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: Teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias?
Eis que estando tu ainda a falar com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. Apresentou-se, pois, Batseba ao rei na recâmara. Ele já era já o rei muito velho, e Abisaque, a sunamita, o servia. Batseba inclinou a cabeça, prostrou-se perante o rei, que perguntou: que desejas? Respondeu-lhe ela: Senhor meu, juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei, meu senhor, não o sabes. Irmãos, é importante eu ressaltar aqui, que nós sempre que falamos sobre Batseba, nós lembramos do adultério, né, toda a situação com Davi, mas percebemos que Deus trabalhou na vida dela, a graça de Deus trabalhando nela também. Aqui, ela foi muito importante, o seu discurso, a sua intervenção nessa situação foi muito importante, e nós percebemos uma palavrinha-chave aqui: jurou. Ela fala, ela conversa com o rei Davi, e percebemos o quanto ela tinha sua influência, né, ali para o bem, e ela conversa com Davi, ela usa essa palavrinha, jurou, né, demonstrando assim a importância daquela situação. Ela e Salomão seriam mortos, com certeza. Aquela situação seria uma catástrofe total, caso se confirmasse Adonias como rei. Nós percebemos isso, mas nós percebemos a sabedoria. E como Deus usou Natã aqui, após ela conversar com o rei, nós percebemos que o próprio Natã, ele se apresenta ao rei para questioná-lo também a respeito da situação. Versículo 22, a partir do versículo 22, nos diz o seguinte: estando ela ainda a falar com o rei, eis que entra o profeta Natã, e o fizeram saber ao rei, dizendo: aí está o profeta Natã. Apresentou-se ele ao rei, prostrou-se com o rosto em terra perante ele, e disse: ó rei, meu senhor, acaso disseste: Adonias reinará depois de mim, e ele é quem se assentará no meu trono? Então, nós percebemos aqui, novamente, o discernimento, a sabedoria de Natã sendo instrumento de Deus para intervir naquela situação. Então, meus irmãos, diante dessa passagem, desse ponto aqui da revista, eu creio que nós tiramos algumas lições preciosas para as nossas vidas aqui. Primeira lição: o reino de Deus sofre fortes oposições. Não nos deixemos enganar. Essa ideia de que as coisas serão tranquilas, venha para Jesus, os problemas acabaram, não existe. A igreja, o reino de Deus vai sofrer oposições malignas, oposições humanas, mas o próprio Jesus disse que as portas do inferno não podem prevalecer sobre a sua igreja. Mas o fato é que, se nós queremos viver piedosamente, servir ao Senhor, o reino dele vai sofrer fortes oposições. Esse é um primeiro aspecto, uma primeira lição que nós tiramos daqui. Uma segunda lição é como agir diante de ameaças de injustiça. Como devemos agir? E nós percebemos que devemos agir através de Natã aqui, percebemos que devemos agir com prudência, com sabedoria, buscando discernimento em Deus, e fazendo a coisa certa. Atentando para a palavra de Deus. Natã, mais do que ninguém, sabia que Deus tinha o propósito de que Salomão fosse o rei de Israel. Ele tinha convicção disso. Percebamos desde o início, quando ele afirma a Davi que o nome de Salomão seria o primeiro nome, Gedidias, amado do Senhor. Ele sabia do propósito que Deus tinha, então ele, em obediência à palavra de Deus, ele age com prudência, age com sabedoria, com discernimento, e é assim que nós também devemos agir diante das injustiças, das ameaças. Não devemos ficar de braços cruzados, mas devemos agir diante disso também. E uma terceira lição que eu creio que nós podemos tirar aqui, é que Deus sempre cumpre os seus propósitos.
Irmãos, não adianta alguém querer interferir nos propósitos de Deus, porque não terá êxito. Nós vamos perceber que Adonias, Joabe e Abiatar se rebelaram contra a vontade de Deus. Eles se rebelaram contra Deus. Adonias e os dois principais apoiadores dele, eles se rebelaram contra a vontade de Deus, mas não adianta querer se rebelar, querer ir contra Deus, porque os seus propósitos serão cumpridos. Eu convido que os irmãos acompanhem aí duas leituras bíblicas. Jó 42:2 nos diz o seguinte: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E o texto de Isaías 46:10 nos diz que desde o princípio anuncio o que há de acontecer e desde a antiguidade as coisas que ainda não sucederam. Que digo, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Não adianta as oposições, a vontade de Deus, o propósito de Deus permanecerá. Nós devemos descansar nisso com relação ao reino de Deus, com relação à igreja, à nossa vida cristã, certos de que Deus sustentará a tua igreja, o seu propósito prevalecerá. Apesar de todas as oposições, Cristo continuará reinando poderosamente, continuará cuidando das nossas vidas. O próximo slide, o ponto 3, fala sobre Salomão subindo ao trono, né? Davi entroniza Salomão. Então Salomão aqui, ele sobe ao trono de Israel. Nós vamos, já nós leremos alguns versículos. Então nós percebemos aqui a atitude de Davi diante após ele ouvir então o relato sobre Adonias querendo reinar, armando todo aquele golpe. Após ouvir Batseba e Natã, Davi toma uma decisão. E nós vamos perceber, irmãos, que essa decisão, ela não era movida por preferências políticas ou paternas, porque ele tinha uma preferência para com Salomão. Não é. Davi sabia que seu trono pertencia a Deus e que o próprio Deus tinha escolhido Salomão para ser o seu sucessor. Leiamos os versículos 28 a 34, que nos diz o seguinte: respondeu o rei Davi e disse: chamai-me Batseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então jurou o rei e disse: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como te jurei pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: teu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Batseba se inclinou e se prostrou com o rosto em terra diante do rei e disse: viva o rei, meu senhor, para sempre. Disse o rei Davi: chamai-me Zadoque, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaia, filho de Joada. E eles se apresentaram ao rei. Disse-lhes o rei: tomai convosco o servo de vosso senhor, e fazei montar meu filho Salomão na minha mula, levai-o a Giom. Zadoque o sacerdote, com Natã o profeta, ali o ungirão rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: viva o rei Salomão. Nós percebemos aqui então que Davi toma a atitude correta diante daquela situação. Ele vai em obediência a Deus, ele toma as providências para que Salomão fosse proclamado rei. E percebam novamente a palavrinha-chave, né? Batseba, no diálogo com ele, disse: o meu senhor jurou que o meu filho seria rei. E agora ele conversa com ela novamente, dizendo: eu cumprirei o meu juramento. Nós vemos assim então a importância da palavra do servo de Deus, de cumprir a sua palavra sempre. Mas então ele toma as providências, aqui ele escolhe as pessoas certas, as pessoas leais a ele, para que Salomão pudesse ser rei. E seguindo um pouco no texto, nós vamos perceber que isso de fato aconteceu. Os versículos 38 a 40 nos dizem o seguinte: então desceu Zadoque, o sacerdote Natã e o profeta Benaia, filho de Joada, e a guarda real fizeram montar Salomão a mula que era do rei Davi e o levaram a Giom. Zadoque, o sacerdote, tomou do tabernáculo o chifre do azeite e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta.
todo o povo exclamou: viva o rei Salomão! Após ele subiu todo o povo tocando gaitas, alegrando-se com grande alegria, de maneira que o seu clamor parecia fender-se a terra. Então, meus irmãos, nós vamos percebendo algumas coisas aqui. Eu não li todo o texto, mas nós vamos perceber aqui, inclusive a lealdade também de Benaia. Ele substituiria Joabe ali no comando do exército de Davi. Ele seria, da mesma forma que ele foi leal a Davi, ele seria leal também a Salomão. Nós vamos perceber essa situação, mas no próximo slide aí eu queria trazer algumas lições para as nossas vidas. Primeiro, quando estamos comprometidos em fazer a vontade de Deus, nossos atos passam a ser reconhecidos como atos de Deus. Agora já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Basta nós olharmos para a atitude de Natã, a decisão dele, a decisão de Davi. Tudo aqui estava baseado na promessa de Deus, no propósito de Deus. Todas as atitudes, as ações que eles tomam estão movidas, são movidas em obediência ao propósito de Deus, em obediência à palavra de Deus, à vontade de Deus. O Natã, Joiada, todos esses servos de Deus, eles agiram em obediência ao nosso Deus. Portanto, meus irmãos, quando nós obedecemos a palavra de Deus, quando nós procuramos fazer aquilo que Deus prescreve em sua palavra, os nossos atos passam a ser reconhecidos como atos de Deus. Nós somos tão somente instrumentos das mãos de Deus e temos esse privilégio maravilhoso. Deus cumpre os seus propósitos pela nossa instrumentalidade. É uma bênção isso, mas a glória é sempre do Senhor. E assim os nossos atos, eles contribuirão para o bem do reino de Deus, para a glória do Senhor, para o bem do povo do nosso Deus, para que haja paz, para que haja crescimento. Uma segunda lição que eu creio que nós tiramos desse texto é que uma exultação, uma alegria semelhante a essa, o povo cantando, gritando, viva o rei Salomão, de uma maneira extraordinária, uma exultação e celebração mais extraordinária ainda do que essa, aconteceu com o nascimento de Jesus, o Rei dos Reis. Tudo isso apontava para Jesus. O texto de Lucas 2, 13 e 14 nos diz o seguinte: e subitamente apareceu com o anjo uma multidão da milícia celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Irmãos, que alegria sabermos que Jesus Cristo é o Rei da igreja, que Ele reina sobre as nossas vidas. E isso, com certeza, cada um que já tem Jesus no coração, desfruta dessa alegria, dessa exultação de saber que Ele é o nosso Rei, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso pastor, que nós temos o privilégio de servi-lo e que essa alegria, ela esteja sempre viva em nossos corações, para que sempre lembremos do que Jesus fez, faz e fará pela sua igreja. Ele reina sobre a igreja, Ele reina sobre as nossas vidas. Uma terceira lição que eu creio que nós podemos tirar dessa passagem é que devemos ter sempre total disposição para celebrarmos com profunda alegria ao eterno Rei Jesus. Então, eu acredito que eu já tenha falado sobre isso, mas quero ler para os irmãos 1 Coríntios 15, 25, que nos diz: porque convém que Ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Jesus já é vitorioso. O reino dele jamais pode ser frustrado. Ele apenas vai levar o seu reino à consumação final. E nós devemos estar sempre louvando, engrandecendo, exaltando esse nosso Deus na nossa vida individual e coletiva também como igreja, mesmo agora com esse distanciamento social. Irmãos, o último ponto, quarto ponto, nós vemos aqui a respeito, no próximo slide, a respeito dos conselhos de Davi a Salomão. Vemos aqui alguns conselhos importantíssimos que Davi dá a Salomão, e é importante nós refletirmos um pouquinho a respeito disso. Primeiro conselho que nós vemos aqui
diz respeito aos compromissos com os mandamentos de Deus. Compromissos com os mandamentos de Deus. O primeiro livro de Reis, o capítulo 2 agora, os primeiros 3 versículos nos dizem: aproximando-se os dias da morte de Davi, deu ele ordens a Salomão seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, e sê homem. Guarda os preceitos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres e por onde quer que andares. Então, nós percebemos o Davi aqui, ele dá alguns conselhos preciosos para Salomão, e esse é o primeiro conselho dele. A base, né? Ele diz: filho, obedeça ao Senhor, seja fiel a Ele, tenha um reinado submisso à palavra de Deus, e o seu reinado será frutífero, será abençoado. Nós sabemos que enquanto Salomão permaneceu fiel a Deus, o seu reinado foi abençoado, Deus conduziu todas as coisas, todos os detalhes, mas posteriormente, infelizmente, ele veio a ter muitas dificuldades por causa da sua desobediência. O fato é que não há qualquer possibilidade de viver no reino de Deus sem o compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Nós ouvimos os relatos, né, e as pesquisas, segundo os censos, todos, no Brasil nós temos 35, 40 milhões de evangélicos e de cristãos no mundo. Nós vemos um número grande, mas irmãos, infelizmente, esse número não reflete o compromisso com o Senhor e com a sua palavra. Se nós tivéssemos realmente esse número de pessoas, 35, 40 milhões, comprometidos com a palavra de Deus, comprometidos com o Senhor, as coisas caminhariam bem melhores. Não que os problemas não venham, porque quanto mais obediência temos, as lutas vêm, as dificuldades vêm, mas muitos dos problemas que a igreja de Cristo enfrenta, o pecado entrando na igreja, e muitas outras dificuldades, não aconteceriam se houvesse mais compromisso por parte do povo de Deus com o Senhor e com a sua palavra. Então, muitas vezes, a igreja, os cristãos, nós reclamamos, podemos pecar reclamando, até querendo questionar a Deus, mas muitos dos problemas são resultado dos nossos pecados, da nossa própria desobediência. Não há possibilidade de viver o reino de Deus sem compromisso com o Senhor e com a sua palavra. O próprio Jesus diz que no final da história, muitos se chegarão diante dele, até mesmo supostos profetas, falando das suas ações, de tudo que fizeram, e Jesus dirá: afastai de mim, malditos, para o fogo eterno, nunca vos conheci. Infelizmente, esta é a realidade, mas que possamos ser desafiados a ter um compromisso cada vez mais profundo com o nosso Senhor e com a sua palavra, que Ele seja prioridade em nossas vidas. O segundo conselho de Davi a Salomão diz respeito à confiança na promessa de Deus. Versículo 4 nos diz: para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente de todo o seu coração, de toda a tua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. Então ele está dizendo: Salomão, as promessas de Deus são preciosas. Confie, descanse na promessa, nosso Deus. Confie plenamente nele. Salomão deveria reconhecer que tinha chegado à posição de rei tão somente por causa da graça de Deus. Isso deveria levá-lo a depender de Deus em tudo o que de fato ele fez durante o começo do seu reinado. Quando nós nos recordamos, meus irmãos, o quanto Deus nos amou e tudo o que Ele fez por nós, isso deve nos levar a amá-lo e a obedecê-lo.
palavra de Deus nos diz que os mandamentos do Senhor não são penosos. A graça do Senhor nos ajuda a obedecê-los. E quanto mais nós reconhecemos, percebemos as promessas maravilhosas que Deus tem para conosco, o que Ele fez por nós, isso só pode nos levar a amá-lo, a desejarmos nos consagrar cada vez mais a esse Deus e obedecer a sua palavra. Vejamos 2 textos bíblicos. 2 Coríntios 5,14 nos diz: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram. E o texto de 1 João 4,19 diz: nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, confiança em tudo que Deus disse. No próximo slide, na continuidade dos conselhos, nós vemos o terceiro conselho de Davi a seu filho Salomão, diz respeito à execução da justiça. A execução da justiça. Leiamos os versículos 5, 6, 8 e 9, que nos diz o seguinte. Acompanhe a leitura. Faz, pois, segundo a tua sabedoria, e não permitas que suas cãs desçam à sepultura em paz. O versículo 5 nos diz: também tu sabes o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez aos 2 comandantes do exército de Israel, a Abner, filho de Ner, e a Amasa, filho de Jéter, os quais matou e em tempos de paz vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e a sandália nos pés. Faz, pois, segundo a tua sabedoria, e não permita que tuas cãs desçam à sepultura em paz. Meus irmãos, se você não parou para ler a história de Davi como um todo e a história de Joabe, vamos perceber algumas coisas muito tristes na história de Joabe. Então, Davi diz que Salomão deveria agir com justiça para com o comandante do seu exército, o vingativo e traiçoeiro Joabe. Joabe foi importantíssimo para Davi, ele ajudou Davi em muitas situações, o comandante do reino de Davi. Inclusive, Davi ficou até comprometido com ele em algumas situações, porque, por exemplo, ele ajudou Davi para que Urias fosse morto, né? Ele ajudou Davi naquela situação. Mas o fato é que Joabe, ele era uma pessoa vingativa e muito traiçoeira. Ele, por vingança de Abner, o comandante de Saul, ter matado o seu irmão, mas o matou porque o seu irmão o perseguiu, ele não queria matá-lo, mas era numa situação de guerra. Então Abner mata o irmão de Joabe, numa situação de guerra, e depois Joabe mata Abner numa situação que já não era uma situação de guerra. Então matar alguém numa situação de guerra era algo comum, mas matar fora, em tempos de paz, era um assassinato. E Joabe então depois mata Abner, vingando assim a morte do seu irmão. Ele também matou um outro importante servo e companheiro de Davi, Amasa. Ele matou simplesmente por agindo de forma traiçoeira. Aquele homem era um homem bom, servia Davi, e ele, movido por inveja, então acabou o matando. Ele cometeu alguns outros erros, e nós vamos perceber, inclusive, que ele foi um dos que mais trabalhou e mais apoiou Adonias para que Adonias assumisse o reino no lugar de Salomão. Embora ele conhecesse a história, ele soubesse que o propósito de Deus e do próprio rei Davi era que Salomão reinasse, mas ele demonstra total deslealdade para com Davi. Então, qual a preocupação de Davi? Se ele permanecesse vivo ali no palácio, ele causaria muitos problemas para Salomão. Então Deus fala: age com sabedoria, Salomão, haja com discernimento para com ele, para que você não venha ter maiores dificuldades. Então nós percebemos a preocupação de Davi para que Salomão não iniciasse o seu reinado com todas essas dificuldades, com inimigos no seu círculo íntimo. Então ele dá esse conselho para Salomão. E um segundo conselho que ele dá, nós vemos aqui nos versículos 8 e 9, ele diz: eis que também contigo está Simei, filho de Gera, filho de Benjamim,
de Baurim, que me maldisse com dura maldição no dia em que eu ia a Maanaim, porém ele saiu a encontrar-se comigo junto ao Jordão, e eu pelo Senhor lhe jurei, dizendo que não mataria. Mas agora não o tenhas por inculpável, pois és homem prudente, e bem saberás o que hás de fazer para que as suas cãs desçam à sepultura com sangue. O que aconteceu com este Simei? É importante nós ressaltarmos que ele fazia parte da família de Saul, e quando Davi estava sendo perseguido pelo seu filho Absalão, ele começou a amaldiçoar Davi, tanto que os servos de Davi, os homens de Davi queriam matá-lo, Davi não permitiu, ele começou a amaldiçoar o rei Davi. Porém, quando Davi retornou, que toda aquela situação foi resolvida, que Absalão acabou morto, ele foi um dos primeiros a se encontrar com Davi pedindo perdão. Mas Davi então não permite que ele fosse morto, ele seria digno de morte por todas as palavras contra o rei, mas Davi não permitiu que ele fosse morto naquele momento, naquela situação, não era o momento para aquilo. Só que Davi sabia que havia uma preferência por parte por parte de alguns israelitas, algumas partes ali do reino, pela família de Saul. Então era possível que agora, ele, com Salomão reinando, depois da morte de Davi, ele fosse se rebelar também, demonstrar o que estava no seu coração realmente. Então Davi, com muita prudência, age e aconselha Salomão para que ele não viesse a ter inimigo, ele não iniciasse o seu reinado com inimigos no seu círculo íntimo, ali no próprio palácio. E o que de fato aconteceu depois, Salomão então tomou as providências e agiu com justiça para com estes homens. Mas um último conselho que nós vemos aqui, Davi fala para Salomão para que ele agisse com bondade para com os homens de bem. Vejamos o versículo 7, ele diz o seguinte: porém com os filhos de Barzilai, os gileaditas, usarás de benevolência, e estarão entre os que comem a tua mesa, porque assim se houveram comigo quando eu fugia por causa de teu irmão Absalão. Então nós percebemos que o Barzilai, ao contrário, ele ajudou Davi quando ele estava fugindo, providenciou ele era um homem de posses, e ele providenciou alimento para Davi, para com os seus homens, e fez aquilo de forma desinteressada. Ele não fez com interesses políticos, ele fez de coração mesmo. Ele quis ajudar Davi, quis ajudar os seus homens, tanto que quando Davi quis retribuí-lo por aquilo, ele não quis, ele falou para que Davi agisse para com o filho dele, para com os seus descendentes, e aqui a ordem de Davi a Salomão é justamente para que ele estivesse agindo com bondade para com a família desse homem, sendo bondoso para com aqueles que lhe tinham feito bem. E nós, olhando para a palavra de Deus, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo fala sobre esse princípio bíblico em Romanos 13:7. Ele diz o seguinte: pagai a todos o que lhes é devido, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem respeito, respeito, a quem honra, honra. Davi diz: Salomão, honra as pessoas que me honraram, as pessoas que acima de tudo honraram o próprio Deus. Honre essas pessoas, tratem essas pessoas com o bem. Irmãos, caminhando aqui para o final dessa lição, antes só refletindo aqui que nós também devemos agir sempre com justiça diante do Senhor. Não devemos passar a mão na cabeça das pessoas quando essas falharem, pecarem contra o Senhor, não sendo juízes, não é dessa forma que devemos agir, mas como instrumentos de Deus. Por isso que a disciplina na igreja ela é fundamental, e devemos ser bondosos também para com todos, mas principalmente para com aqueles que agem pelo bem do reino de Deus. Caminhando para o último slide aqui, as nossas considerações finais. Deus, ele contrariou os valores e desejos humanos ao manifestar sua graça a Salomão, ao escolhê-lo e conduzi-lo ao trono. Humanamente falando, aquilo não faria sentido algum, mas Deus o escolheu, e nós sabemos
o poderoso rei que Salomão foi, mas tudo por causa do propósito de Deus. Irmãos, é necessário que confiemos em Deus mesmo diante das injustiças humanas, mesmo diante das maiores injustiças, e que estejamos também empenhados para que todas as nossas ações estejam de acordo com os valores do reino, de acordo com a vontade de Deus. Olhemos para o Senhor Jesus sempre. Que Deus nos abençoe. Amém. Convido os irmãos para que agora nós cantemos o hino 163, 163. As tuas mãos dirigem meu destino, ó Deus de amor, que seja sempre assim. Teus são os meus poderes, minha vida, em tudo eterno, Pai, dispõe de mim. Meus dias sejam curtos ou compridos, passados em tristezas ou prazer, em sombra ou luz, de acordo com teu plano, é tudo bom se vem do teu querer. As tuas mãos dirigem meu destino, por mim cravadas na sangrenta cruz, por meus pecados foram traspassadas, bem posso nelas descansar, Jesus, nos céus erguidas, sempre intercedendo, as santas mãos não pedirão em vão, ao seu cuidado em plena confiança, entrego a minha eterna salvação. As tuas mãos dirigem meu destino, acasos fora mim não haverá. O grande Pai vigia o meu caminho, e sem motivo não me afligirá. Encontro em seu poder constante apoio, forte seu braço, insonho seu amor, por fim entrando na cidade eterna, eu louvarei meu guia e Salvador. Amém. Oremos, meus irmãos. Senhor nosso Deus, ó bendito Pai, nós agradecemos por esse momento de estudo da Tua Palavra, que o Teu Santo Espírito aplique essa palavra aos nossos corações, que possamos colocá-la em prática em nossas vidas, que possamos reconhecer os verdadeiros valores do Teu reino bendito sobre as nossas vidas. Abençoa cada família que está participando conosco nesse momento. Sustenta as suas vidas, fortalece a fé de cada pessoa. Nós oramos
agradecidos no nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as consolações, a comunhão e o poder do Espírito, seja sobre todos vós, povo de Deus presente aqui, sobre toda a face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Graças a Deus, meus irmãos, por esse momento de aula, de escola dominical, e não nos esqueçamos, 18 horas, o nosso culto também. Participem conosco do culto. Irmãos, nós estamos vivendo essa situação da pandemia, já estamos aí uns 2 meses, né? E durante esse período eu estava pensando em alguma possibilidade de nós matarmos a saudade uns dos outros, né? E pensei na possibilidade de fazermos algum vídeo com os irmãos falando. E conversando com a minha esposa Liliana, com o nosso irmão presbítero Sidney, irmão Constantino também aqui na igreja, essa ideia foi amadurecendo, então por isso que Deus colocou no meu coração os textos bíblicos e os irmãos puderam estar durante essa semana aí lendo os versículos. Eu quero primeiro dizer para aquelas poucas famílias que ficaram mais envergonhadas, né, tímidas, ou então por não terem intimidade com a tecnologia, optaram por não participar desse vídeo, mas que Deus abençoe também esses irmãos e que depois após visualizarem o vídeo, esse momento, se sintam incentivados a participar numa próxima oportunidade. Outra palavra que eu queria dizer é o seguinte: cada um falou, fez uma breve leitura nesse momento, né? Foi uma participação curta, mas se os irmãos, as famílias quiserem fazer um vídeo, quem sabe de 1 minuto e pouco, falando o quanto está com saudade da igreja, o quanto ama os irmãos, ler um texto da Bíblia, podem fazer esse vídeo e postar lá no grupo do WhatsApp. Não só podem, como devem fazer isso. As crianças também, se quiserem fazer algum vídeo cantando, falando um versículo, também podem fazê-lo, colocar lá no nosso grupo do WhatsApp. Mas eu quero, de uma forma especial aqui também, agradecer pelas as 34 famílias que participaram desse vídeo. Que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos, que Deus continue sustentando e se esforçaram aí para participar desse momento abençoado e agradecer também ao nosso irmão Sidney, que ficou durante a semana aí trabalhando arduamente para que esse vídeo pudesse ser feito. Não é algo fácil de montar, né? Mas que Deus abençoe a vida do nosso irmão Sidney, que teve toda essa dedicação e esforço. Irmãos, portanto, depois esse vídeo será disponibilizado também no grupo da igreja, do WhatsApp, e vamos esperar agora que dê tudo certo. Preparem o lenço aí para que possamos matar a saudade uns dos outros. Deus abençoe suas vidas. Olá, irmãos, graças e paz. Boa tarde. Saúde a amada Igreja Presbiteriana de Casa Verde, graça e paz. Saudades de todos. Salmo 136. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Deus dos deuses, porque a sua misericórdia dura para sempre. Rendei graças ao Senhor dos senhores, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ao único que opera grandes maravilhas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele com entendimento fez os céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares,
porque a sua misericórdia dura para sempre. O sol para presidir o dia, porque a sua misericórdia dura para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua misericórdia dura para sempre. Com mão poderosa e braço estendido, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que separou em duas partes o mar vermelho, porque a sua misericórdia dura para sempre. Entre elas fez passar a Israel, porque a sua misericórdia dura para sempre. Mas precipitou no mar vermelho a Faraó e aos seus exércitos, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, porque a sua misericórdia dura para sempre. Aquele que feriu grandes reis, porque a sua misericórdia dura para sempre. E deu a morte a reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Seom, rei dos amorreus, porque a sua misericórdia dura para sempre. E a Og, rei de Bazã, porque a sua misericórdia dura para sempre. Cujas terras deu em herança, porque a sua misericórdia dura para sempre. Em herança a Israel seu servo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem se lembrou de nós em nosso abatimento, porque a sua misericórdia dura para sempre. E nos libertou dos nossos adversários, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Louvores ao Deus dos céus, porque a sua misericórdia dura para sempre. Amém. Esse versículo que nós vamos dizer se encontra em Salmo 121. Elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém.